Conhecendo a cultura e os hábitos do povo de Deus, eu quero convidar vocês, por gentileza, para a unidade de número 3, Sociedade e Vida Cotidiana em Israel. Porém, hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos iniciar pelo capítulo 4 e 5 da unidade 3. Por quê? O capítulo 4 e o capítulo 5 são menos relevantes do ponto de vista da aula. Então, nós vamos falar primeiro do capítulo 4 e do capítulo 5. Aí no capítulo 4 estão os contextos urbano e rural nos tempos bíblicos. Gente, nós já aprendemos aqui que o povo da Bíblia não começou morando em cidades. Vocês lembram disso? Amém? O povo da Bíblia começou morando em um contexto rural, em um contexto campestre. O que é isso? Eles moravam no campo. Adão e Eva, por exemplo, foram colocados por Deus em um jardim. Então o povo, as primeiras civilizações, eles viviam como camponeses, eles plantavam, eles colhiam, eles cultivavam, como aconteceu com a maioria dos povos que já existiram no planeta Terra. Agora, existem riscos e também existem benefícios de viver mais no campo do que em uma grande cidade, sim ou não? Sim. Vamos pegar aqui o exemplo, com todo carinho e respeito, da nossa irmã que reside na cidade de Macedônia. É muito bom para morar, não é, irmã Laudinei? Em termos de sossego, não precisa preocupar com trancar o portão para ir na padaria, evitar de usar o celular enquanto anda na rua. Provavelmente tranquilo. Por quê? Quanto maior número de pessoas se aglomera em um lugar, mais perigo aparece. E essa realidade é vista nas grandes metrópoles do Brasil e do mundo. Quanto maior a cidade, mais emprego, mais desenvolvimento, porém, também existe mais perigo, mais riscos. Esta realidade que nós vemos hoje, ela está presente na Bíblia, ela está presente no contexto bíblico. Por exemplo, quando Adão e Eva viviam, eles dois, no jardim, ali no Éden, não havia o risco de outras pessoas virem de fora, invadir e gerar problema para eles, nada disso. Agora, quando a sociedade começa a crescer e se espalhar pela terra, já aparece o tal do Lameque, que é o primeiro a começar ali algumas bagunças no cenário bíblico depois que Caim matou o seu irmão Abel. Então, assim, à medida que a sociedade foi crescendo, os riscos também foram crescendo. É por isso que nós vemos no contexto bíblico, por exemplo, Jesus no Novo Testamento, a cidade de Jerusalém era muito mais perigosa do que a aldeia de Betânia. Porque a aldeia de Betânia é uma aldeia pequena, é um vilarejo pequeno. Agora, Jerusalém já era uma metrópole da época. Então isso precisa ficar claro diante de nós. Por quê? Porque quando nós pensamos no contexto bíblico, nós temos que ter isso em mente. Olha, eu estou lendo esse texto bíblico que fala de Betânia. Será que a cultura do povo de uma pequena cidade chamada Betânia é a mesma de uma grande cidade chamada Jerusalém? Provavelmente muitas coisas não. Querem ver um exemplo disso? Na capital Jerusalém, quando alguém morria hoje, deveria ser enterrado
Jerusalém, o morto não poderia passar da noite para o dia, sem ser sepultado. Nas cidadezinhas vizinhas de Jerusalém, podia esperar 3 dias para sepultar. E um exemplo disso está em Atos capítulo 9, quando morre Dorcas ou Tábita. A Bíblia diz que eles pegaram a mulher e deitaram num quarto. Gente, a mulher está morta, tem que velar e enterrar, sim ou não? Sim. Mas a cultura da cidade menor chamada Jope é diferente da cultura de Jerusalém. Percebe que quando a gente compreende essas coisas, facilita a interpretação do texto bíblico. Olha, como que não sepultaram a Dorcas se ela estava morta? Tinha que ter enterrado. Poderia se aguardar 3 dias até sepultar quando era fora da capital Jerusalém. Então, queridos, fica claro isso, amém? Que algumas questões eram diferentes das capitais, das cidades grandes, das cidades urbanizadas, para aquelas que ainda viviam como pequenos povos antigos. Aí no capítulo 5, vou lembrar os irmãos que chegaram agora, nós estamos começando essa unidade pelo capítulo 4 e 5, porque eles são um pouco menos relevantes do que 1, 2 e 3, que eu vou gastar 90% da aula nesses 3 capítulos. Olha só, gente, o capítulo 5 vai falar das línguas, as linguagens e a comunicação. Deixa eu abrir aqui que parou no 4. Mas o capítulo 5, pessoal, vai falar sobre as línguas, as linguagens e a comunicação. E a comunicação do período bíblico. Gente, eu tenho uma pergunta muito séria para vocês. Qual idioma? O que é idioma, pessoal? Então, qual a língua que falavam Adão e Eva? Quem sabe? A Bíblia, eu acho que lá no começo era para hebraico. Gente, olha só, a Bíblia não diz que língua Adão e Eva falavam, que língua Noé falava. A Bíblia não diz, nós podemos suspeitar aí, a partir de Abraão, a língua que era falada. Por que isso? Porque a separação dos idiomas aconteceu em Gênesis capítulo 11, no famoso episódio da Torre de Babel. Qual que é o contexto, gente? Deus quer que o povo se espalhe. Deus quer que o povo vá caminhar por toda a... E o que é que o povo quer? Nós vamos fazer uma torre. E aí vocês vão entender. Nós vamos fazer uma torre que chegue até os céus. Eles iam conseguir fazer uma torre até o céu? Não. O que é que eles estão dizendo? Que eles querem fazer uma torre muito alta. Por quê? Porque havia acabado de acontecer o dilúvio. E a ideia da torre muito alta é a seguinte: se Deus mandar outro dilúvio, a gente sobe todo mundo e tem aonde se abrigar. Mesmo que Deus mande outro dilúvio, nós não seremos atingidos. Essa é a ideia da Torre de Babel. Uma torre que chegue até lá no topo, até nas nuvens, até nos céus. Agora, o que Deus diz? Olha lá, desçamos e confundamos as línguas. Por quê, irmãos? Vamos pensar que em Babel haviam 1000 pessoas. Quantas pessoas?
falando o mesmo idioma, fica fácil a comunicação, sim ou não? E se 100 dessas pessoas começarem a falar uma língua, 100 outra, 100 outra, e assim por diante, dificulta a comunicação, sim ou não? Sim. E é aqui no contexto bíblico de Gênesis 11 que Deus vai separar, Deus vai fazer surgir várias línguas e dialetos para que o povo se espalhasse. Por que nós temos que entender isso? Porque passado alguns anos, mais de 1000 é claro, Deus vai chamar Abrão, e a região que Abrão mora é uma região que vai falar o idioma dos descendentes de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. O tal do Sem deu origem aos povos semitas, que era o povo que morava ali na região de Arã, de Ur dos caldeus, na região de Abraão. E é aí que Deus vai chamar Abraão para estabelecer o povo hebreu, o povo de Israel. E este povo vai passar a falar qual língua, irmãos? O hebraico. Então o povo de Deus, o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, vai passar a falar a língua hebraica. Qual que é o problema? Cativeiro babilônico. Ali no contexto bíblico que Jeremias profetiza e a Babilônia invade Jerusalém, e agora o povo judeu que fala hebraico é levado para a Babi. Qual era a língua falada na Babilônia? Era o hebraico? Não, era o aramaico. O povo hebreu que fala hebraico vai ficar 70 anos na Babilônia, tempo suficiente para deixar o hebraico e aprender o aramaico. Qual que é o problema disso, gente? Que a lei de Deus havia sido escrita em hebraico. Então a lei estava escrita no hebraico. E agora o povo que vai voltar do cativeiro de Babilônia para Jerusalém, agora esse povo só sabe o aramaico. Bom, Micael, como que eles vão ler a Bíblia? Não tem jeito. Como que eles vão ler a lei de Moisés, o Pentateuco? Não tem jeito. Como que eles vão ler o livro do profeta Isaías? Não tem jeito. É por isso que aparece no contexto bíblico, por exemplo, o escriba Esdras, que a Bíblia diz que Esdras sabia tanto hebraico quanto aramaico. E aí Esdras lia a lei em hebraico e traduzia para o aramaico, para que o povo entendesse a palavra de Deus. É a mesma coisa que a Bíblia só existisse em inglês e nós dependêssemos de um irmão brasileiro que sabe inglês para ler a Bíblia para nós. Fica claro isso, irmãos? Amém? Porque quando você lê o livro de Esdras, você vai precisar dessa informação histórica para entender o que aconteceu. Bom, Micael, eu nunca entendi. Esdras, a Bíblia diz que ele abre o livro da lei e traduz o... Por que ele traduziu para as pessoas? Porque as pessoas não sabiam mais o hebraico. Agora elas sabem o aramaico. Qual é o problema aqui, gente? Depois do cativeiro babilônico, as pessoas estão falando o aramaico, mas nos cultos dos judeus, irmão, na sinagoga, depois que Herodes constrói o templo,
O idioma dos sacerdotes não era o aramaico, que era o idioma falado no dia a dia, na rua. O idioma da religião era o hebraico. Então, se você fosse em um culto dos judeus, o culto acontecia em hebraico. Os padres não falam hebraico também? Então, olha só, o que ocorreu dentro do catolicismo? Algo parecido. Porque eles vêm da língua romana, do latim. E as primeiras missas só eram rezadas em latim. Então, o que aconteceu lá no cristianismo romanizado, no catolicismo, que eles faziam o culto, a missa em latim, é o mesmo cenário do tempo da Bíblia. O que muda é o idioma. Quando Jesus ia ao templo, irmãos, eles não falavam aramaico. Jesus aprendeu aramaico com Maria e José. Jesus falava o aramaico nas ruas, com as pessoas, com os apóstolos. Mas quando ele ia no templo, ele tinha que falar em hebraico, porque o idioma religioso era o hebraico. Fica claro isso? Amém? Bom, Micael, e por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Porque 300 anos antes da vinda de Cristo, a Grécia dominou o mundo com Alexandre o Grande. Nós já estudamos isso. E o Alexandre mudou a política de governo da época. Qual que era a política de governo dos povos antigos? Eu entro na tua cidade, queimo tudo, mato todo mundo, roubo suas mulheres e os meninos para trabalhar, e o resto eu destruo, acabo com tudo. Essa era a cultura de guerra. Quando Alexandre o Grande domina o mundo, por volta de 330 a.C., ele muda isso. Olha, eu domino a tua cidade, eu domino você. Você pode continuar tendo o teu prefeito, continuar trabalhando, continuar estudando. Você pode continuar com a tua religião, você pode continuar com a tua vida. Você só vai me pagar uns impostos bravos e eu vou obrigar você a aprender o grego. Melhorou ou não melhorou a política de governo? Além do povo não morrer, o país que dominava, que era a Grécia, ia ficando cada vez mais poderoso, mais forte. E aí, deixa eu perguntar, o idioma de Adão e Eva foi qual? Boa pergunta, Valdinei. É impossível sabermos qual foi a primeira língua falada na terra. Adão, Eva, Caim, Abel, o próprio Noé. É impossível nós sabermos. Não sabemos. E não era língua de anjo, não, era língua da terra mesmo. Não era idioma celestial, irmãos, era um idioma humano, mas que a Bíblia não fala. Gente, então olha isso. Quando Jesus vem à terra, ele fala nas ruas o aramaico, ele fala no templo o hebraico. Bom, Micael, Jesus sabia o grego e o latim? Não dá para nós termos essa compreensão. O apóstolo Paulo sim sabia o aramaico, o hebraico, o grego e o latim. Por quê? Ele tinha cidadania romana, ele era um cidadão grego e era filho de pai e mãe hebreu. Então, irmãos, Paulo sabia pelo menos esses 4 idiomas: aramaico, hebraico, grego e latim. Jesus provavelmente aramaico e hebraico. Fica claro isso, amém? É por conta da influência da língua grega no Novo Testamento que o Novo Testamento vai ser escrito em grego, diferente do Antigo Testamento, que foi escrito no hebraico. A senhora ia perguntar. Por quê? Não tem problema, fique à vontade. Olha, todas as línguas, todas, falo todas,
apareceram? Todas. Então, muito boa A pergunta. nossa também está escrito. Olha só, foi muito boa a pergunta da irmã Jaqueline. Irmão Micael, todas as línguas que existem hoje surgiram na Torre de Babel? Os 6.000 idiomas, dialetos que nós estudamos que existem, surgiram na Torre de Babel? Provavelmente não. Porque alguns idiomas que apareceram depois, por exemplo, o português, são muito parecidos com outros idiomas. Vocês já perceberam tanto que o português é parecido com o espanhol, sim ou não? Sim. Vocês vão ficar chocados o tanto que o português, eu vou mostrar o alfabeto grego depois aqui do alfabeto hebraico, muitas palavras que nós temos em português são gregas. São palavras gregas. Então, muitos idiomas e dialetos que existem hoje foram sendo criados depois, foram sendo desenvolvidos depois, a partir de idiomas primários. Amém, irmãos? Gente, só a título de curiosidade, esse aqui é o alfabeto hebraico. Qual era o problema do hebraico? São 22 consoantes, não tem vogal, irmão Aldinei. No hebraico não existe A, E, I, O, U. Como que lê? Por exemplo, o nome de Deus em Êxodo 3 é isso aqui, ó. Leia aí para mim, por favor. E aí? Aí vem os bobões de internet. O nome de Deus é Yaush. O nome de Deus é Javá. O nome de Deus é Javém. Irmão, tolice. Pura tolice. Sabe o que é pior? Milhões e milhões de pessoas lá se alimentando disso. Ninguém sabe qual a pronúncia do nome de Deus que Deus falou para Moisés na sarça, porque o hebraico da época não tinha A, E, I, O, U. Então não dá para saber. Irmão, Deus disse que Ele é o eu sou. Exatamente, é o que dá para entender. Eu sou. Como que o Senhor chama Deus? O que eu vou falar para o faraó? Fala que eu chamo eu sou. Mas Deus ali falou um nome que é impossível sabermos. Porque, irmãos, o A, E, I, O, U, eles foram inseridos na língua hebraica por volta do ano 700 a.C., porque senão o hebraico ia se perder do mapa. E se o hebraico se perdesse, nós não teríamos o Antigo Testamento traduzido nas nossas Bíblias. Foi um milagre de Deus que usou os maçoretas para inventar o A, E, I, O, U na língua hebraica, para conseguir traduzir os textos hebraicos antigos. Senão o Antigo Testamento todinho tinha se perdido. Aí, o que é que nós precisamos só compreender? O idioma hebraico, as letras eram esses rabiscos, porque cada letra, irmãos, simboliza um objeto. Uma letra aqui é um boi, uma letra aqui é um carneiro, uma letra aqui era um bode. Por que isso? Porque nós estamos falando de 2000 anos antes de Cristo. Você imagina que nós aqui, nós não temos um alfabeto. Então a gente tem que criar um alfabeto. Então olha só, então nós vamos pegar aqui a cadeira. A cadeira vai ser a letra A. Então toda vez que você vê num texto o desenho da cadeira, é o A. Aí, agora é uma mesa. Toda vez que você vê a mesa, é o B. Era assim que eram criados os alfabetos antigamente. Mas para criar eu já não sabia, porque você não tinha o A nem o B. Como que ia saber? Então, a ideia, irmão Vivaldo, é só de que eles utilizavam símbolos. Símbolos para transformar em letras. Porque senão, irmãos, ficava incompreensível. Mas sem pensar em A e B, porque não tinha. Ah, sim, não, sem pensar em A e B.
Agora, olha a diferença do grego. É parecido com o português, sim ou não? Jonathan, apaga essa primeira aqui, querido, por favor. É mais bonito. E aí, irmãos, é mais bonito ou não é? O alfa, que é a letra A, é igualzinha. O beta, que é o B, é igualzinho. O E, que é o epsilon, é igualzinho. Sim ou não? Aí você não pode confundir, porque o M no grego é mi, não é M, é mi. O N não é N, é N. Então, tem umas baguncinhas. Olha aqui, ó. Por exemplo, o pi, a letra pi, que é aquele símbolo da matemática, 3,14. Em português é um R. É um R, ó. Mas é som de P no hebraico, no grego. E o P é som de R. O P é o Rô. Acende aí, Jonathan, por favor. Dá uma palavra hebraica para mim. Uma palavra hebraica? Bereshit, por exemplo. Bereshit é o princípio. O livro do Gênesis se chama Bereshit. Bereshit. O Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Irmãos, só que essas questões da pronúncia só vão ser importantes se nós formos fazer um curso em específico dessas línguas, porque para compreender o texto bíblico, as nossas traduções em português são maravilhosas. Agora, quer ver, irmã Ivana, detalhes culturais dentro da matéria que é importante a gente saber? João escreveu no Apocalipse que Jesus é o alfa e o ômega. Por quê? Então, quando João disse, eu vi o cordeiro e tal, e o cordeiro falou para ele, João, eu sou o alfa e o ômega, princípio e fim, na cultura do povo, ele estava entendendo, Jesus é o alfabeto todo. Jesus é todas as letras, todas as palavras, todas as expressões, todas as frases, tudo que existe de escrito se resume em Jesus. Isso significa ser o alfa e o ômega. Foi o Cristo ressuscitado, glorificado, usando a cultura, o alfabeto grego da época, para fazer uma revelação extraordinária ao apóstolo João. Amém, queridos? Então aqui, ó, uma palavra, por exemplo, nós falamos muito de psicologia, o estudo das emoções, da psique. Aqui, ó, a letra psi. A palavra filosofia, em grego é escrito com H, é o pi, que vem que dá a ideia da palavra filosofia. Então, irmãos, no nosso português existem muitas letras e palavras que vieram aí do idioma grego. Amém, gente? Agora vamos para o capítulo 1, por favor. Isso, nós vamos voltar. Capítulo 1 da unidade 3. Foi de propósito, irmãos, porque, ó, agora nós vamos falar sobre habitação, moradia, nós vamos falar sobre tenda, nós vamos falar sobre pesos, horas do dia, meses do ano, e essas coisas, se vocês abrirem a mente para compreender, a leitura da Bíblia de vocês muda 50% hoje. Muda muito. Vamos lá. Habitação e moradia em Israel. Gente, Israel ficou muito tempo sem ter um país para morar, sim ou não? Sim. Quando Deus chamou Abraão, Abraão começou uma peregrinação, começou uma jornada. Isaac, Jacó, eles entraram numa terra, sim ou não? Porque eles eram peregrinos. A
A coisa começa a mudar quando José se estabelece no Egito. E lá os hebreus ficam 430 anos. Eles vão sair do Egito para entrar em uma terra. E o que Deus falou para eles a respeito da terra que eles iam entrar? Que a terra manava leite e mel. Essa terra ia ser deles, sim ou não? Sim. Eles teriam que conquistar essa terra, mas essa terra seria deles. Ou seja, uma vez que eles entrassem na terra prometida, eles poderiam construir as suas casas. Coisa que eles não tinham, porque eles habitavam em tendas. Tendas essas, irmãos, que eram feitas com peles de animais. Tendas essas que eram feitas com uma estaca e folhagens. Por quê? Porque o povo estava peregrino. Se você tiver que mudar de casa todo mês, você vai comprar móveis, sim ou não? Não. Onde que você vai deixar as roupas? Deixando o saco. Num saco, numa mochila, numa caixa de papelão. Você vai ficar comprando móveis para mudar todo mês? É claro que Não. Então o povo andava com pouca coisa. Eram poucas coisas que eles tinham. O que é que eles tinham dentro das casas? Almofadas feitas de penas de animais, utensílios para cozinhar, e não imagine que era um fogão 4 bocas, 5 bocas, 6 bocas, fogão industrial igual nós temos hoje, nada disso. O que havia provavelmente era uma estrutura pequena, com um local para colocar madeira e atear fogo, e em cima ali de alguma plataforma colocar um caldeirão, um tipo de panela. Então era isso que era o utensílio para cozinhar. E também as lamparinas, que daqui a pouquinho vocês vão ver a imagem da lamparina, como que é. Por que uma lamparina, irmãos? Dá para fazer uma janela na tenda? Dá para fazer um buraco na tenda para entrar a luz da lua? Não. Então, para a iluminação, eles dependiam das lamparinas. Fica claro isso? Amém? No Micael, Novo Testamento, a Bíblia fala que Paulo era construtor de... Por quê? Se ali as cidades já existiam. Os mais pobres, alguns ainda moravam em tendas. Outro detalhe: Israel, uma vez por ano, tinha que comemorar a festa dos tabernáculos, onde eles ficavam 40 dias em uma tenda no deserto, cada um com a sua família, para lembrar, irmãos. Eu acho que saiu do ponto aí, Sérgio, volta para mim, por favor. Para lembrar, irmãos, dos 40 anos que eles foram peregrinos no deserto. Então, uma vez por ano, quem não tinha tenda tinha que comprar tenda, pegar a tenda e levar lá para o deserto e ficar 40 dias no deserto, para lembrar dos 40 anos que Deus sustentou o seu povo no deserto. Então a profissão de fabricantes de tenda jamais parou, ela continuou. É por isso que provavelmente o pai de Paulo vai ensinar para o seu filho, o pequeno Saulo, a profissão de construtor de tendas. Amém? Olha só, ainda aqui no capítulo, Jonathan, apaga por favor. Gente, o que nós temos aqui? Uma casa. Uma casa de pessoas ricas.
uma casa de gente abastada em Israel nos tempos bíblicos. O que nós temos? Conseguem ver que a casa já é de alvenaria, irmãos? Amém? Porque os hebreus aprenderam no Egito a fazer o que? Tijolos. Quer dizer que nem o tipo de sofrimento é à toa, né? Alguma coisa a gente aprende. O povo hebreu no Egito aprendeu a fazer os tijolos. Irmãos, olha isso. As casas mais simples, tem uma foto aqui, ó. As casas mais simples eram feitas de barro, tinham pequenas janelas para entrar um pouquinho de ar e um pouquinho de luz. Deve ser banheiro ali, né? Sempre tinha nas casas pequenas uma escada que dava acesso ao terraço. Por quê? Quando estava muito calor, eles dormiam no terraço. As mulheres que colhiam o trigo colocavam os cereais para secar no terraço. Quando eles iam fazer uma festa em família, eles faziam no terraço. Bom, Micael, quer dizer que em volta era bem simples, era ali um lodo e colocava às vezes umas folhagens, sim, mas o telhado tinha que ser mais bem feito, que as pessoas pisavam em cima dos telhados, as pessoas pisavam em cima. Então, essa daqui é uma casa de uma família pobre. Quantos cômodos você acha que tem aí? Um cômodo. Igual eu expliquei para vocês na outra aula. Pense que uma sala dessa grande é a casa. Então aqui estende as peles de animal, que é a cama. Ali coloca o fogareirinho. Ali coloca os animais. E tudo junto. Tudo no mesmo cômodo. Isso era as casas simples. As casas das pessoas mais ricas já era dividido em pátio inferior e pátio superior, ou seja, embaixo ficavam os animais e o que era provavelmente a cozinha, e na parte superior ficavam os quartos, mais ou menos o que hoje nas casas modernas são o que? Os sobrados. Os complexos de luxo, que faz aí, já tem com 3, 4 andares. Mas eu vivi até os 16 anos na lamparina. Na lamparina. Irmãos, olha só, essa imagem legal aqui já é a casa de pessoas simples. As casas das pessoas mais simples eram dessa forma aqui. Bom, Micael, por que havia essa borda no terraço? Porque a lei dizia que quando uma casa tinha acesso à parte do telhado, deveria haver como se fosse um parapeito, para evitar que as pessoas caíssem facilmente. A própria lei de Moisés estabeleceu isso como regra, como norma. Então tem que ter quase 1 metro, então. Oi? Quase 1 metro de altura. Provavelmente. Agora, olha só, irmãos. Olha só. O que nós temos aqui? A forma de iluminação do período bíblico, irmãos. A forma de clarear uma casa no período bíblico era através desse pequeno objeto aí. Era um objeto feito de barro e que havia, olha só, 2 compartimentos. Quantos compartimentos? O primeiro, esse buraco aqui, era para colocar o azeite. Então, colocava o azeite. O compartimento mais fino era para colocar um pavio, uma pequena, como se fosse uma pequena cordinha, que quando eles
faziam o fogo de forma muito primitiva, né? Quando eles tinham o fogo e colocavam o fogo naquele pavio, o azeite era o combustível que não deixava o pavio se apagar. Então olha só, o azeite era o combustível, a lamparina era o reservatório ali do azeite, e o pavio era onde o fogo pegava. Quem aqui nunca ouviu aquele ditado, que o pavio que fumega jamais pode se apagar? É o ditado aí dos crentes, ditado antigo, dizendo que nós temos que ter a chama da vida espiritual acesa, fumegando, porque o fogo não pode se apagar. Acende aí, por favor, John. Olha só, irmãos, vários textos bíblicos falam da lamparina, sim ou não? Sim, por isso que às vezes perdeu, porque eles estavam Já teve? Olha só, então a irmã Aldineia, o irmão Vivaldo já teve contato aí. Irmãos, olha só, a parábola das 10 virgens Era desse daí. fala que as 10 tinham o quê? Lamparina. Então elas seguravam a lamparina na mão. As 5 loucas foram chamadas de loucas por quê? Porque elas não tinham azeite de reserva. A Bíblia diz que as 10 dormiram. A Bíblia diz que as 10 se cansaram. A Bíblia diz que as 10 cochilaram. Qual foi a diferença? A hora que veio o chamado, aí veio o noivo, as 10 acordaram. As 5 prudentes olharam para a lamparina estava apagada. Aí elas pegaram o azeite reserva, colocou o azeite, soprou e a lâmpada acendeu. E as 5 loucas, a hora que elas pegaram a piruquinha, não tinha nada. Elas não tinham azeite reserva para acender a lâmpada na hora que a lâmpada se apagasse. E ali o que é que Jesus está ensinando naquela parábola? A necessidade de nós estarmos alertas, preparados e vigilantes, porque o noivo pode vir a qualquer momento. Irmão Micael, está demorando, eu não estou, eu estou fraco assim, eu estou triste, eu estou desanimado, estou passando um período difícil da vida. Não tem problema. Se você estiver mantendo a tua comunhão com Deus, o teu azeite de reserva, a hora que o chamado vier, você vai ter. Agora, irmãos, por que as amigas da noiva tinham que ter a lamparina? Para ver o rosto, para iluminar o rosto delas. Agora, olha como que clareia a Bíblia, olha isso. Jesus disse assim para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz e coloca debaixo do alqueire. Daqui a pouco a gente vai ver o que é o alqueire. Aí Jesus diz: mas coloca no velador. O que era o velador? Era um ponto alto, para que a luz que foi acendida iluminasse toda a casa. Então é isso que Jesus está falando. Ele está usando aí a referência bíblica da lamparina. Capítulo 2, pessoal, por favor. As formas de pensar o tempo e a sua contagem no cenário bíblico. Ah, gente, ó, só um detalhe que eu esqueci aqui.
Aqui, ó, nós temos um poço. Não eram todas as casas que tinham poço, viu? Não eram. Na maioria das vezes, o poço era o único poço de água para toda uma cidade. Em cima era grande? 111. Em cima, irmão Val, eram folhagens. Eram folhas grandes que pegavam de árvores maiores e colocavam ali para eles poderem caminhar sobre. Era folhagens. Página 111, capítulo 2, formas de pensar o tempo e a sua contagem. Gente, quem foi que estabeleceu o dia e a noite? Quem foi? Deus. Vamos ler Gênesis 1:5? Alguém está com a Bíblia aí? Gênesis 1, versículo 5. Alguém vai ler? E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia do dia. Glória a Deus. Obrigado, Rogério. Olha só, irmãos. Então, Deus foi o primeiro a chamar o período de tempo de dia. E Deus também foi o primeiro a chamar o período do dia de noite. Eu pergunto para vocês: o Deus Todo-Poderoso está usando um relógio? Aqui, Deus já tinha feito o sol e a lua? Não. Nós estamos em Gênesis 1:5. A Bíblia diz que o sol e a lua vêm só lá no quarto dia. Quer dizer que a luz que há na terra não é somente a luz do sol? Não. No versículo 3, Deus diz: haja luz e houve luz. É claro que o sol ele emite luz, mas mesmo nos dias nublados, durante o dia fica claro, sim ou não? Muito triste. Na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que não tem sol nem lua, mas haverá luz. De onde vem? Do próprio Deus. Do próprio Deus. Agora, gente, olha que detalhe interessante. Deus pegou uma tarde e uma manhã e chamou de primeiro dia. Irmão Micael, o dia não começa à meia-noite? Depois vem 1 da manhã, 2 da manhã. Bom, Micael, o dia não começa conforme os judeus acreditavam, às 6 da manhã e terminam às 6 da tarde? São culturas, irmãos, que no começo da humanidade não existiam. Que eles não tinham relógio, eles não tinham calendário, eles não tinham como contar o tempo. Como que eles contavam? Gente, a lógica da agricultura. Os povos primitivos, os judeus, por exemplo, começaram a entender o tempo a partir da agricultura. Olha, se nós plantarmos aqui, vai passar 49 dias, nós vamos colher aqui. Então quer dizer que do plantio à colheita, 49 dias. No dia de número 50 a gente colhe. Começou assim. Aí depois, o que eles começaram a ver? Olha isso! 7 dias, a lua fica cheia.
7 dias, a lua fica nova. É claro que eles não sabiam esses nomes, né, irmãos? Vem depois, conforme a Bíblia vai. 7 dias, a lua fica minguante, que é assim, né? E depois 7 dias, então crescente, minguante, lua nova e lua cheia. As 4 fases da lua. Minguante e crescente. Isso, minguante e crescente. Através da lua, eles começaram a definir os dias e as semanas. Dia de plantar, dia de cortar. Foram inteligentes ou não foram, irmãos? Sim ou não? Foram muito inteligentes. Muito inteligentes. Aí o que acontece? No Egito, eles usavam o calendário solar, que era o calendário conforme a posição do Sol. E no calendário solar, o ano tem quantos dias? Igual o nosso calendário, porque nós usamos o calendário solar. Solar. Não tem país aí que é 11 horas no dia. Olha só, os judeus não usavam o calendário egípcio. Por quê, irmãos? Muita coisa dos outros países os judeus não podiam usar, por conta do mandamento. Qual que era o primeiro e o segundo mandamento? Era relacionado ao quê? A idolatria. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura. Então, os judeus não podiam usar o calendário egípcio. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não é que seja isso, mas vamos imaginar que os egípcios colocaram lá janeiro. Janeiro é o deus sapo. Então aqui o deus sapo é janeiro. Fevereiro é o deus boi. Março é o deus morcego. Os judeus não podiam usar esse calendário, porque Deus falou para não fazer imagem de nada. Então eles não podiam usar esse calendário. Eles vão desenvolver o próprio calendário. Mas na época de Cristo, os dias eram divididos em 4 partes. Isso, a gente já vai chegar. Sexta hora, Isso. e 12ª. Principalmente à noite, irmão Ival. Principalmente à noite tinha essa divisão. A gente vai comentar esse ponto aí. Agora, irmãos, no calendário lunar, que foi criado pelos judeus, não eram 365 dias, eram apenas 354 dias. Qual que era o problema? Que num determinado momento faltavam dias para o ano terminar. Então eles colocaram o 13º mês, que eu vos apresento aqui agora. Esse daqui é o calendário que os judeus que não acreditam em Jesus usam até hoje. Os judeus que estão esperando o Messias, judeus ortodoxos que não acreditam que Jesus era o Messias, eles estão no ano 6000 e tralalá. Eles não estão em 2023 depois de Cristo, eles estão em 6000 e alguma coisa. E eles usam esse calendário aqui. Primeiro mês, Nissan. Por que começa o mês em Nissan? Porque é a primavera. Eles começam o ano com a primavera. E a Páscoa é celebrada aí. Por quê? Porque eles acreditam que estão saindo do inverno e entrando na primavera. Estão saindo de uma estação seca e ruim e entrando em uma estação de flores. A Páscoa era celebrado em Nissan. Por quê? Porque o livramento que o Cordeiro dá é sair do inverno e entrar na primavera. Quando Jesus celebra a Páscoa com os discípulos, estabelece a ceia ali, Jesus está falando: vocês estão saindo do inverno
da vida seca, da vida de pecado, da vida horrível, da vida feia e entrando na primavera, na estação das flores, uma vida nova, uma vida transformada. Por isso que Deus estabeleceu a Páscoa nesse período, que era o início do ano, era o mês de Nissan, também chamado Nissan ou Abib, Nissan ou Abib. Então, gente, olha só, o primeiro mês de Nissan corresponde ao nosso março e abril, metade de março, metade de abril. Segundo mês deles, Iyar, metade de abril, metade de maio. E essa tabelinha, gente, que tem aqui, vocês têm no livro de vocês aí, na página 113. Então vocês têm essa tabelinha aí no livro de vocês, na página 113. Bom, Micael, por que é importante eu entender isso? Porque às vezes você vai estar lendo um texto bíblico que vai citar o nome de um dos meses. E aí, se você quiser saber que mês que é esse no nosso calendário, é só você consultar essa tabela. Por exemplo, vamos supor que a Bíblia diga assim: os judeus foram para a Babilônia em Shevat. Aí você fala, nossa, que mês que é esse? É o nosso janeiro e fevereiro. Para eles era o final do ano, já era o mês 11. Para nós, é o início do ano, janeiro e fevereiro. Eles contam como 2, dezembro, janeiro? Então, Marquinhos, nos meses, nos anos, que faltam dias, eles contam a dar 2 vezes. Por conta dos 15 dias a menos, ou dos 11 dias a menos, que o calendário lunar tem em relação ao calendário solar. Por conta disso. Não vou arriscar não. Gente, agora olha só, o ponto que o irmão Vivaldo trouxe, da questão do tempo, da contagem do tempo. Olha isso. A cultura judaica dividia a noite em 3 partes. Essas partes eles chamavam do quê? De vigílias. Então, as vigílias. Para a cultura judaica, a noite era dividida em quantas partes, irmãos? 3. A primeira, das 6 da tarde até as 10 da noite. Por que eles tinham isso? Porque às vezes eles tinham que tocar alguma trombeta, às vezes eles tinham que mudar a rota dos sentinelas, dos guardas. Então eles tinham que separar. Bom, Micael, por que começa às 18 horas, às 6 da noite? Porque era quando o sol se punha, quando o sol se escondia, quando o sol ia dormir, na linguagem das crianças, né? Então, das 6 às 10 da noite. Depois das 10 da noite às 2 da manhã. E por fim, das 2 da manhã até as 6 da manhã. Que era quando o sol nascia outra vez. Então, na concepção dos hebreus, dos judeus, das 6 da manhã às 6 da tarde era um dia, e das 6 da tarde às 6 da manhã já era outro dia. Era noite porque estava escuro. Mas para eles, irmã Aldineia, é como se tivesse passado 2 dias. A senhora já parou para se perguntar como que Jesus ficou sepultado 3 dias? E aí, gente? A Bíblia diz que Jesus morreu que dia da semana? E ressuscitou
ressuscitou no Dia 14 de abril do ano de Cristo. Gente, se Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, como é que ele ficou 3 dias sepultado? Pois é. Um dia eu perguntei assim para o pastor: será que Jesus não morreu na quarta? Ele falou: não, isso é uma heresia. Eu falei: olha só, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias. Então, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Irmãos, a minha pergunta tem muitos estudiosos que querem, mas aí tem que negar o texto bíblico. Aí é um pecado. Mas muitos estudiosos querem defender que Jesus morreu na quarta, se ele ressuscitou no domingo. Agora, por que a dificuldade de entender isso? Porque a nossa cultura é Brasil, não é judaica. No entendimento judaico, Jesus morreu na sexta, na hora nona. E daqui a pouco a gente já vai falar. Mas a hora nona é 3 da tarde, ou 15 horas do nosso relógio. A hora nona. Aí Jesus ficou de a sexta à noite, o sábado durante o dia e o sábado durante a noite. Ressuscitou no domingo de manhã. Quantos dias são? Resolveu o problema, sim ou não? E a idade também era contada assim. Então, aí a questão da idade é um bicho de 7 cabeças. Por quê? Alguém acredita que aqueles anos todos que Matusalém, Adão e os primeiros homens viveram eram tantos anos assim, porque eram 2 dias em um. Alguém acredita-se nisso. Agora, não dá para nós cravarmos. Por quê? Porque essa cultura de que das 6 da manhã às 6 da tarde era um dia, das 6 da tarde às 6 da noite era outro dia, é a cultura dos tempos de Jesus. Já é a cultura dos judeus do segundo templo, chamado na teologia, que é depois ali da reconstrução do templo. Então, irmãos, essa cultura de que das 6 às 6 e das 6 às 6 eram 2 dias separados, é a cultura dos dias de Jesus. Já é a cultura do Novo Testamento. Agora, quem mandava em Israel eram os romanos. Nos dias de Jesus, quem mandava em Israel era Roma. E os romanos não dividiam a noite em 3 partes, dividiam em 4. A primeira das 6 da tarde às 9 da noite, a segunda das 9 da noite à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 e a quarta da meia-noite às 6 da manhã. Então, quando você lê lá no Novo Testamento escrito assim: e Jesus foi orar na quarta vigília da noite, agora você já aprendeu que é das 3 às. E se tiver escrito na Bíblia que é na segunda vigília da noite, que hora que é? Das 9 à meia-noite. Se tiver escrito que é na terceira vigília, e assim por diante. Na cultura judaica não tinha quarta vigília. Tinha 3. Na cultura judaica não, eles dividiam as 12 horas que eram escuras em 3 porções de 4 horas. Os romanos dividiam as 12 horas que era escuro em 4 porções de 3 horas. Então, quando nós vamos ler o Novo Testamento, nós temos que ter em mente que estamos falando do domínio romano em Israel. Então, a noite dividida em 4 partes. Fica claro isso, irmãos? Amém? Amém. Vamos avançar. Já vou comentar da mesa aqui da pintura do David. As unidades de medir na cultura judaica. Irmãos, quem foi que começou com esse negócio de medida na Bíblia?
Foi Deus usando Noé para construir a arca. Olha esse versículo de Gênesis 6, 14 ao 16. Em algumas Bíblias esse versículo está em côvados, e eu vou explicar aqui os 3 tipos de côvados que existiam. Mas nas Bíblias de linguagem atual já estão em metros. Deus falou para Noé: eu quero que a arca tenha 135 metros de comprimento. Quero que a arca tenha 22 metros e meio de largura. Quero que a arca tenha 13 metros e meio de altura. Deus, e o teto da arca? Você vai fazer o teto, Noé. E entre o teto e o terceiro andar, você vai deixar 45 centímetros de espaço, que é para ventilação entrar dentro da arca. Então, o primeiro que começou com esse negócio de medida foi Deus. Eu pergunto para você: Noé tinha uma trena? Como é que Noé calculava, irmãos, os metros? Eles usavam as partes do corpo. O côvado que é falado na Bíblia, aproximadamente 45 centímetros, e aí existem, o livro traz para nós, existem pelo menos 3 tipos de côvado. O côvado comum é um palmo. Côvado comum, um palmo. O palmo de um homem de altura mediana sempre mede entre 20 e 24 centímetros. Não, nem para mais nem para menos. Entre 20 e 24. Faça um teste depois com uma régua. E o côvado mais normal, mais simples, o côvado fraco, 45 centímetros. Como que Noé mediu o côvado, irmã Jaqueline? Da ponta do cotovelo à ponta do dedo médio. Faz assim aí, ó, onde você estiver, faz assim, ó, um palmo aqui e outro aqui. A palma da mão bem aberta, dedinho na ponta do dedo médio, vai onde está o dedão, seu dedão vai chegar à ponta do seu cotovelo. Mãe Vana, dedinho e dedão. Dedinho lá no dedo médio. Assim. Deu certo aí, irmãos? Ó, coloca o dedão no cotovelo para cima. Isso, estica. Aí onde deu o dedinho, você põe o dedão e vai lá no dedo médio. Ajuda aí. Mão aberta. Assim, mãe, ó. Assim. Isso. Aí, coloca agora o dedão onde está o dedinho. Isso. Não, no meio. Depois a gente faz. Irmãos, olha só. Os dois palmos geralmente corresponde ao tamanho dessa parte do corpo, que era chamada no período bíblico de côvado. Por isso que quando você lê nas versões bíblicas mais antigas, Deus passava o tamanho das coisas para as pessoas em côvados, porque era o tipo de metro que eles possuíam. Irmãos, olha aqui. Hoje nem trena a gente não usa mais. Tem um metro daqui para... Isso, da ponta, né, do dedo médio ao meio ao peitoral já dá o metro. Aqui só usa laser. Hoje já usa, irmãos, o metro a laser. Essas coisas não existiam na cultura bíblica. Olha aqui, existem versículos que falam dessas unidades de medida. Gomer ou Homer em algumas traduções.
E existiam dois tipos de gomer ou de homer: o gomer Isirion e o gomer feixe. Esse primeiro, tanto um quanto o outro, tá, gente? Era para produtos secos, por exemplo, farinha, cereais, grãos, era para guardar essas coisas. O gomer Isirion eram de 200 a 400 litros. Quer dizer que nós estamos falando de um recipiente grande, maior. Quando a Bíblia fala do homer feixe, ela está falando de um recipiente menor do que o primeiro, aproximadamente 4 litros. 4 litros apenas. Então, se você ler a Bíblia e estiver lá escrito que Deus queria que levasse uma oferta de um homer de farinha, significa que Deus queria uma oferta de 4 litros de farinha. Antigamente levava também farinha? Opa! Então já tem invejoso, né? Hoje ele pede para o pessoal fazer trabalho, né? Leva tudo isso aí, não é? Marquinhos, o diabo é um imitador, né? Imitador. É. Tudo que Deus coloca na sua palavra, o inimigo de alguma forma tenta imitar. Gente, essa unidade de medida é muito falada na Bíblia, o efa. Um efa, 2 efas. O que era o efa? O efa era um cesto grande, que cabia de 20 a 40 litros. Quer ver uma imagem aqui, ó? Deixa eu pegar para vocês. Deixa eu ver se vai abrir. Tem que abrir. Olha só, pessoal. Já eu volto aqui. Segura a emoção. Gente, olha aqui na tela. Apaga pra gente, por favor, meu Jonathan. Vou cansar o senhor hoje. Gente, olha aqui. Aqui, ó, nós estamos falando de recipientes grandes. A Bíblia quase não cita. Couro, 220 litros. Barro, 22 litros. O hin, o que era o hin? Era um jarro de 3,5 litros. Quando Deus dizia assim, ó, eu quero que traga como oferta 1 hin de azeite, 3,5 litros de azeite. Depois nós temos o log, que é 300 ml, a cumbuquinha. Sabe quando a viúva fala assim, ó, tua serva não tem nada, a não ser um restinho de azeite? Provavelmente ela tinha um log de azeite. A cumbuquinha da menor que tinha, isso aqui é 1 litro, 300 ml. A cumbuquinha da menor que tinha, só com um restinho de azeite. Então, essas coisas estão no texto bíblico. Irmão Micael, como é que eu vou decorar isso? Você não precisa decorar. Você tem o seu livro, a sua biblioteca para consultar quando você estiver estudando a Bíblia. Olha só, irmãos. Aqui, ó, o efa. Olha como que os potes iam diminuindo de tamanho. O efa, que era de 20 a 40 litros, já era maior. Aqui as medidas, gente, ó, o côvado, como eu expliquei para vocês. Aqui o palmo, ó. E o pé lá embaixo? O pé era usado para medir as milhas. E a gente já vai falar da milha e dos estádios. A Bíblia não diz, irmãos, a Bíblia não fala que Betânia ficava, não sei, 15 estádios de Jerusalém. Ô Micael, como é que eu vou entender isso? Quanto que é um estádio? Aí é só fazer a conta. Se a Bíblia fala de 10 estádios e um estádio é 185 metros, 10 vezes 185. E aí a gente tem o cálculo correto. Amém, irmãos? Amém. Vou voltar aqui. Já eu volto para lá. Olha só. Para a gente seguir aqui. Ainda em unidades de medir. Falando do hin. Qual que é a diferença do hin para o homem e o efa? O hin era um recipiente que só colocava líquido.
No in não colocava coisa sólida, cereais, não, apenas líquidos, de 3 a 6 litros. E as duas unidades de medida que aparecem no Novo Testamento, para pesar as coisas, é o alqueire e as metretas. E a palavra metretas não é estranha para você, porque em João capítulo 2, a Bíblia diz que estavam ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e a cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Quando Jesus transformou água em vinho, haviam 6 jarros de 27 a 39, 40 litros de água, que Jesus transformou de água em vinho. Se a gente fizer a conta, considerar 40 litros, Jesus multiplicou 240 litros de água em vinho. É dessa forma que você tem um cálculo na Bíblia de uma unidade de medida. Agora, irmãos, o que era o alqueire? Não vai achando que é um alqueire de terra, não, viu? Os irmãos aí de peixe com gado. E nem um goleiro, né? Isso. Irmãos, o alqueire era uma vasilha de metal ou de cerâmica. E o que colocava nela? Cevada ou trigo, que eram os cereais usados para fazer pães e bolos. Agora, olha aqui para mim, olhe para mim. Esse jarro chamado de metreta também era usado como plataforma de mesa, como pé de mesa, porque no cenário bíblico não existiam mesas altas de 80 centímetros como hoje. Existia só de... era baixinho? No cenário bíblico as mesas eram baixas. Nas casas mais pobres, que não tinham nem o alqueire para fazer de pé, a mesa era um pedaço de pele de animal colocado no chão e as pessoas sentavam em volta para comer. O que nós temos nos filmes, Jonathan? Uma tentativa de representar, mas que não tem apoio bíblico, que não tem uma prova bíblica. Ah, não, Mica, pode ser que tinha uma mesa alta, aonde? No palácio de Davi, no palácio de Salomão. Aí pode ser que tinha, irmãos. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas que a prata para eles era lixo. Estamos falando de pessoas que tinham tanto ouro, tanta riqueza, que a prata não valia nada. A Bíblia diz que no tempo de Salomão a prata e nada era a mesma coisa. Então pode ser que na casa, nos palácios dos grandes reis, etc., pode ser que havia uma arquitetura diferente, uma arquitetura diferenciada, mas no dia a dia das pessoas, a base de mesa que eles tinham não era assim. Eram os potes chamados de alqueire, que eram colocados como base de mesa, apenas para que aquela pele enrijecida de animal fosse retirada do chão, tirasse o contato ali com a poeira. É por isso que Jesus diz: vós sois a luz do mundo, não se pode acender a luz e colocar debaixo do alqueire. O que Jesus estava falando? Ó, a mesa de vocês tem 30 centímetros de altura. Se você acender uma luz e colocar debaixo desses 30 centímetros, a casa continua escura. Além de pegar fogo. Além de ter o risco de pegar fogo, né, irmão? E aí Jesus diz o quê? Coloca no velador, coloca no ponto alto, que aí vai iluminar a casa toda. Abre o entendimento, sim ou não? Sim, muito. Quer ver outro exemplo, que está fora aqui, mas vale lembrar? Quando Jesus disse assim:
Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, teu pai te ouvirá. Esse quarto secreto, irmãos, somente as melhores casas tinham, como nós vimos ali afora, nos cômodos. Era o que hoje nós chamamos de quartinho da bagunça. Era um quarto onde os judeus guardavam a coiseira da casa. Era um quarto que só cabia a pessoa. Só cabia um ser humano. O que Jesus está dizendo? Entra lá naquele cantinho que só cabe você, porque você vai achar que só cabe você, mas o Pai vai estar lá dentro te ouvindo orar em secreto. É isso que Jesus estava ensinando. São questões, maneiras e costumes dos tempos bíblicos que nós só compreendemos com profundidade se nós entendermos essas questões. E as ametretas, como nós já comentamos, era o jarro que cabia 13 litros e meio aproximadamente, e era muito usado. Vamos aproveitar que eu falei aqui, e vamos lá, que eu falei da mesa, né? Então vamos aqui, e eu já volto lá para concluir a aula. Gente, olha só, eu achei muito legal, porque vocês deram vários entendimentos. Essa pintura aqui é de Leonardo da Vinci, que foi um grande estudioso, pensador, pintor, ele foi um monte de coisa. E o Leonardo da Vinci não fez essa mesa da ceia baseado na Bíblia, de jeito nenhum. Ele fez considerando aspectos do catolicismo e aspectos de uma nova interpretação do momento da ceia. Os irmãos chegaram a comentar, esse personagem parece uma mulher. Alguém diz que Da Vinci pintou a Maria Madalena no lugar de João. Mas o meu intuito com vocês, como a matéria é maneiras e costumes, não é esses detalhes. Aqui tem 12 pessoas com Jesus, mas se ela for uma mulher, está faltando um homem. Meu intuito com vocês não é pensar esses detalhes do quadro, e sim pensar no contexto da aula. Primeira coisa, irmãos, a casa. Será que existia uma casa assim? Mas a Bíblia só que é um cenáculo mobiliário. Isso, a Bíblia diz. E qual que é a ideia de cenáculo mobiliário, John? Uma casa daquelas de ricos, que nós vimos ali um exemplo bíblico. Só tinha um cenáculo que era um cômodo grande, casas de ricos, casas grandes. Isso faz sentido. Agora, irmãos, aqui nós temos ou portas e janelas que dá para uma paisagem ou quadros. Não é o costume do tempo bíblico. Mas o ponto chave que eu quero trazer para vocês aqui é a mesa. É a mesa. Por quê, gente? Por quê? Porque em João capítulo 13, que fala da última ceia, a Bíblia diz, olhe para cá, vem para a lousa, por favor. A Bíblia diz que Jesus, era costume o anfitrião estar no centro da mesa. Então Jesus estava no meio da mesa. Se João falou com Jesus, João deveria estar ou à esquerda ou à direita. Se Jesus deu um bocado molhado para Judas, onde que Judas estava? Ou à esquerda ou à direita. Então quer dizer que os dois do lado nós já sabemos, sim ou não? Jesus, João, Judas. Ou Jesus, João, Judas. Provavelmente era João que estava à direita, porque a Bíblia diz que ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Gente, a mesa no tempo bíblico
era esse formato aqui, ó. U. Pensa no U de ponta cabeça. As mesas no período do Novo Testamento eram desse formato. E a Bíblia prova isso, quer ver? A Bíblia diz que Pedro fez sinal para João perguntar para Jesus quem era o traidor. Se a mesa fosse reta e João estivesse aqui, onde que Pedro estaria para fazer sinal para João perguntar quem era o traidor? Se ele estivesse do lado, ele tinha falado, ele não tinha feito sinal. Provavelmente Pedro estava em uma das pontas da mesa. A novela que terminou fez mais ou menos assim. Fez assim? Então fez correto. A mesa não tinha formato retangular, irmãos. A mesa não tinha cadeiras altas assim, ó. Nem os pés tão bonitos. Parece os pés retrô de hoje. Os pés desenhadinhos, né, irmã Graziele? Irmãos, também não usava sandália para comer. A Bíblia diz que Jesus lavou os pés dos discípulos na hora de comer. Então, por que eu quis trazer esse detalhe? Porque o texto bíblico de João 13, ele fica mais compreensível da última ceia, quando a gente tira aquela imagem ali da mente e coloca a imagem correta. Deixa eu ver aqui no Google, mesa, formato de U, dentro de Jesus. Ué, caiu a net, aí nós não vamos conseguir pegar. Mas se voltar aqui, irmãos, eu vou pegar para vocês, é que os roteadores lá em cima. Você viu, subiu alguém para lá, Diogo? Deus sozinho. Irmãos, o formato da mesa, se a internet aqui voltar, eu vou colocar para vocês, mas o formato da mesa era um formato de U. Agora Jesus serviu só Judas. Pode falar, irmão. Não, Jesus só serviu Judas. Então, o único da Bíblia que fala que Jesus serviu foi o Judas. Foi o único. Irmãos, olha só o detalhe interessante aqui. Por que? Aí é um mistério. Por que Jesus serviu Judas? Bocado molhado, que era quando pegava o pão, molhava no vinho e entregava para a pessoa comer. A cultura da época dizia que quando o anfitrião da festa, o personagem principal, queria honrar um convidado e dizer para o convidado: você é muito bem-vindo, muito importante aqui, ele pegava o pão, molhava no vinho e entregava para o convidado. Quando Jesus está fazendo isso, Jesus está falando para Judas: você é muito importante para mim, você não precisa fazer isso, você é importante na mesa, você é importante na comunhão. Então Jesus... Mas, e se ele não fazer esses aí, ele vai fazer? Ele é super. Provavelmente o Pedro. Não tinha que ser cumprida. Exato, exato. Havia a profecia de que um dos seus iria traí-lo. Agora, ele teve escolha. Jesus deu a escolha para ele até o último momento. Ele escolheu ser aquele que negaria a Jesus. E todos que foram confiar a Cristo foi o único que se perdeu. Infelizmente. Irmãos, para nós fecharmos, já falei dos tipos de côvado, agora a jornada de um dia. Quando você lê na Bíblia assim: e caminhou Moisés a jornada de um dia, significa que Moisés caminhou 35 quilômetros. Irmãos,
Marquinhos, você falou aí, ô louco, o costume do povo era andar, quando eles eram peregrinos, isso aí, o magrelo, 35 quilômetros em um dia. Andando a média de 5 km por hora, aí, ó, que é uma caminhada comum, dá 7 horas de pernada. Dá uma pena, Marquinhos. Dá uma bela de uma caminhada, né, irmão? Será que dava bom? Por isso que os caras duravam uns anos e tal. Depois a Bíblia também fala, irmãos, da jornada de um sábado. O que era a jornada de um sábado? 2 milhas ou 3 quilômetros. No sábado ninguém podia andar mais do que isso. Daria o quê? Oi? Fala que era 1.000 e poucos quilômetros, né? 1.000 metros. Neto. 3 quarteirão mais ou menos, né? Então, o texto bíblico, quando fala, Marquinhos, da jornada de um sábado, era no máximo 3 quilômetros. 3 quilômetros? 3 quilômetros. Agora, o que nós temos? Foi legal você levantar essa questão. Com o passar dos anos, os rabinos judeus, eles foram pegando a lei e querendo ir além da lei. Por exemplo, a lei dizia assim: se um parente teu tiver em risco, se uma ovelha tua for morrer, você pode socorrer ela, mesmo que for no sábado, porque a vida vale mais do que o sábado. Os rabinos judeus, com o passar dos anos, disseram: não, isso aí não está certo não. Se uma ovelha tiver que morrer e você for salvar, você pecou, porque você quebrou o sábado. Se você tiver com fome e só tiver a comida do tempo para comer, você pecou. Por que isso, irmãos? Porque eles quiseram ir além da lei que Deus havia estabelecido. Aí é onde surge o Talmud, o Midrash, que são comentários orais passados de geração para geração da lei que os rabinos foram estabelecendo. E aí uma delas, se andasse mais do que 1.000 e poucos metros, já pecou. Eles consideravam isso. Depois a Bíblia também fala do estádio, que nós já comentamos, que varia de 177 a 185 metros. Olha aqui, irmãos, outro ponto que é importante nós considerarmos, que é a respeito dos pesos, ó. O arratel, que aparece no Antigo Testamento e aparece o nome de libra no Novo Testamento, eram 300 gramas. Então, quando a Bíblia diz assim, que a mulher pegou 1 libra de unguento de nardo puro, são 300 gramas. 300 gramas, 1 libra. O ciclo, 12 gramas. E o talento, 35 quilos. Aí, irmão, o talento era uma peça de ouro de 35 quilos. E eu não dou conta de falar de talento e não falar da parábola do credor incompassível. Eu sou extremamente apaixonado por esse texto bíblico também, que está em Mateus capítulo 18. Olhem para cá, por favor. Mateus 18. Parábola do credor incompassível. Aqui, ó, está o denário romano. Um dia de serviço você ganhava uma moeda dessa, um denário romano. E essa é a dracma grega. Dracma grega, moeda do Novo Testamento, denário romano, moeda do Novo Testamento. Olhe para mim e eu conto a parábola para você agradecer a Deus pela salvação que você recebeu. A Bíblia diz que havia um camarada que devia 10.000 talentos. Quanto, irmãos? 10.000. Se um talento são 35 quilos de ouro, esse camarada aqui deve 350 mil quilos de ouro. 350 mil quilos de ouro. Se ele trabalhasse todos os dias, de segunda a segunda, sem descansar o sábado do judeu, ele trabalharia 160 mil anos para pagar a dívida dele. A Bíblia diz que o dono da dívida, o dono dos talentos, chamou ele para acertar as contas. Vem cá que você precisa pagar o que você me deve.
O camarada olhou para ele e disse: meu amigo, me perdoe, tem misericórdia de mim e tudo te pagarei. Ele ia pagar? Não. Ele estava pedindo compaixão, misericórdia para não ser morto. O dono dos talentos, que havia emprestado para ele, disse: vai embora, eu te perdoo. Eu libero o perdão da dívida. Você está absolvido, você está perdoado. Saindo dali, disse Jesus, ele encontrou um camarada que devia para ele 100 denários. Quanto que é 100 denários, irmãos? 100 dias de serviço. Se folgar sábado e domingo, 3 meses e meio já paga. Aí ele olhou para o camarada que devia 100 denários e disse: se você não me pagar tudo, eu vou te prender agora. E o camarada olhou para ele e fez o mesmo pedido que ele havia acabado de fazer: tem misericórdia de mim, tudo te pagarei. Verdade ou mentira? Verdade, ele ia pagar. Aí o camarada olhou para o que devia tão pouco e disse: eu não te perdoo. Jesus olhou para os discípulos e disse: assim é no reino de Deus, e assim fará meu Pai a vós, se não perdoardes uns aos outros. O que Jesus está ensinando? Eu e você tínhamos uma dívida diante do Pai impagável. Eu e você tínhamos uma dívida com Deus e não tinha nem como pôr na conta. E Jesus veio e disse: você está absolvido, meu filho, está tudo quente. Aí a gente sai da comunhão com Deus e encontra um irmão que feriu, alguém que fez algo que não devia, alguém que falou algo que não devia, e a gente olha para ele e diz: não perdoa. O que Jesus está ensinando? Qualquer coisa que alguém deva para mim e para você nunca vai chegar perto do tamanho da dívida que nós tínhamos com Deus. Amém ou não amém? Amém. Essa é a parábola do credor incompassível. Jesus ensinando sobre o perdão. Por que Jesus contou essa parábola? Porque Pedro tinha acabado de chegar em Jesus e falou assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Irmãos, os judeus diziam que só perdoava 3 vezes. Pedro já foi além dos judeus. Ele pensou assim: ó, já vou jogar alto para ganhar uns pontos com Jesus, né? Já vou falar 7, não vou nem falar 3. Aí Jesus olhou para ele e disse: 7? Te digo que 70 vezes 7. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Se você foi perdoado, você tem que perdoar quantas vezes for necessário. Amém, queridos? Dos mandamentos. Isso, Jonathan, bem lembrado também, irmãos. Olha só, a parábola lá: a um foi dado 5 talentos, a outros 3 e a outro 1. A um foi dado 5 talentos, 5 vezes 35 quilos de ouro, vai dar 175, né? 30 vezes 5, 150, 5 vezes 5, 20, 5 vezes 5, 25, 175. Então a um foi dado 175 quilos de ouro, ele ganhou mais 175. A outro foi dado 105 quilos de ouro, ele ganhou mais 105. A um foi dado 35 quilos, o que ele fez? Enterrou. É o que está acontecendo hoje nas igrejas. Amém? Amém? Gente, parábola da dracma perdida. Lembra? Era uma dessa aqui que a moça perdeu. Por que o denário tinha essa imagem e a dracma tinha essa? Por causa dos imperadores que achavam que era Deus, os bonitão. Então o imperador romano mandava cunhar o rosto dele nas moedas. E os imperador grego também. Aquela moedinha que é a maior oferta dela que Jesus manda é o denário. A oferta da viúva pobre? Então, irmãos, olha só, boa pergunta aqui do Serginho. A oferta da viúva pobre, que a Bíblia diz que foram apenas 2 moedas. A Bíblia não especifica que moeda que foi. Porém,
Acredita-se que foi o lepton. O lepton era a moeda dos judeus. A única moeda que podia ser usada no templo era a moeda judaica. Micael, e se eu morasse fora? Gente, olhem para cá que você vai entender um texto bíblico aqui profundo agora. Bom, Micael, se eu morasse fora de Jerusalém e viesse para adorar a Deus, e eu trazia denário ou dracma? Quando você chegava na porta do templo, tinha os cambistas. Tinha os camaradas que trocavam moeda. Você dava moeda de outro país e ele te dava moeda judaica, o lepton. O que eles estavam fazendo? Na hora de trocar as moedas para as pessoas, eles estavam roubando as pessoas. Na hora de vender animais para o sacrifício para os estrangeiros, eles estavam roubando as pessoas. Jesus foi lá no templo e virou tudo de ponta cabeça. Quando aquela passagem bíblica que Jesus pega as orragens e sai tocando eles e vira as mesas do templo de ponta cabeça, é por isso. Porque quando eles iam trocar denário ou dracma por lepton, que era a moeda que podia ser entregue no culto, eles roubavam os judeus, eles roubavam as pessoas. O estátua foi encontrado na boca do peixe. Isso! Nossa, Jesus. O estáter é um tipo de moeda grega que Jesus falou para Pedro. Irmãos, esse texto, falta de tempo para esse texto, certinho. Vai, 2 minutos. Vai, irmão, Valdo. Pedro é interpelado pelos soldados romanos. Soldados romanos falam assim para ele: teu mestre não paga o imposto do templo? Teu mestre não paga os tributos? E não era obrigado a pagar, porque todo judeu acima de 25 anos, ele não era obrigado, eles pagavam para contribuir, era uma oferta, mas não era obrigado. E Jesus era o filho do dono do templo, né? Então não precisava pagar imposto, o templo era do pai dele. Aí a Bíblia diz que Pedro fica chateado. A hora que Pedro entra na casa, Jesus olha para ele e diz assim: ô Pedro, de quem que cobram os impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Você imagina Pedro: meu Deus, Jesus, será que Jesus ouviu a conversa? Pedro falou: Jesus, o imposto tem que ser cobrado dos estrangeiros, não dos filhos. Jesus olha para ele e diz: pois bem, Pedro, nós somos filhos do dono do templo, nós não temos que pagar. Mas para que não nos escandalizemos, para que eles não fiquem bravos, vai lá no mar, lança o anzol. Pedro não pescava com anzol, pescava com rede. Jesus falou: vai no mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que você tirar, você tira a moeda da boca dele e paga o teu imposto e o meu. Quanto que era o imposto? O imposto valia 2 dracmas, que era uma didracma. Quando você tinha 2 didracmas, 4 dracmas, você tinha um estáter. Então o estáter valia 4 dracmas. Pedro chega no rio, joga o anzol, um peixe pega o anzol, provavelmente sem isca. A hora que Pedro tira e abre a boca do peixe, não fala, a moeda está lá dentro. Agora eu vou contar para você uma coisa que eu estudei sobre os peixes de Israel. Os rios de Israel possuíam 23 espécies de peixe. No período de Jesus só dava 7 espécies de peixe. Uma espécie de peixe era parecida com a tilápia que nós temos hoje. Como é que a tilápia reproduz? Quando ela coloca os ovos, ela vai com a boca e põe os ovos dentro da boca. Por isso que tilápia na Piracema não come, pode perceber. Eu já fiz o teste, você pode passar a isca na cara dela assim, ó. A mundiça não pega a isca, a boca dela está cheia de ovo. Ela está com os ovinhos ali na boca, reproduzindo, crescendo. A hora que chega o momento de expelir os filhotes, ela cospe os ovinhos e vai no fundo do rio
e sai colocando na boca tudo que ela vê pela frente. Por quê? Porque o instinto animal está adaptado a ficar com a boca cheia de alguma coisa, e ela está com fome, então ela sai comendo. Alguém perdeu ou jogou essa moeda do starter naquele rio na semana que aquele peixe ia cuspir os filhotes. Na hora que o peixe veio para a boca do peixe, que a moeda veio para a boca do peixe, é como se Deus dissesse assim: agora você não engole, segura. Agora você não engole, segura. Segura por quê? Porque eu tenho um servo que vai jogar um anzol aí, que precisa dessa moeda. Que mensagem. Pastor Rogério, o milagre que Jesus fez ali tinha começado pelo menos uma semana antes de Pedro ser interrompido pelos cobradores. Qual que é o foco da mensagem? O que você precisa e eu preciso, Deus já tem preparado. Pode não estar na tua mão ou na minha, mas já está na boca do peixe. Amém ou não amém? Amém. Vamos finalizar. Então, pessoal, olha só, a Bíblia fala das moedas romanas: quadrante, haste, sestercícios e denário. A única que você vai ver na Bíblia é o denário. As moedas gregas, a Bíblia fala mais: dracmas, didracmas, stater. O stater também era uma tetradracma, porque valia 4, e também a mina. Irmãos, fim da apresentação, fim do slide. A nossa internet aqui não voltou. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Quando aparece esse dinossaurinho aqui no Google, ó, é porque está sem internet. Você está no grupo, Ricardo. Isso. Voltou. Aí, gente, que bênção, glória a Deus. Aqui, meus irmãos, eita, glória. Aqui, ó, em preto e branco. Conseguem ver, ó, o formato da mesa? E aqui, ó, obrigado, John. É como se fossem os assentos, em que havia tipo de uma almofada, eles chamavam de divã. Por isso que os psicólogos atendem numa almofada e chamam de divã. Eles chamavam de divã, era tipo uma almofada e colocavam os pés para trás na hora de sentar. Ô Micael, os pés para trás? Sim. Isso explica porque que a mulher chegou, quebrou o vaso e derramou no pé de Jesus. Não, Marquinhos, como se a gente sentasse de lado e o pé ficasse assim. Deixa eu pegar outra imagem, gente. Mas vocês conseguem ver aí o formato de U, sim ou não? Sim. Olha aqui. Essa deve ser a da novela, Jaqueline. Olha aí, irmãos. Aqui, ó. Tá vendo, Marquinhos? Meio que de lado ele sentava. Aqui, ó, a mesa em formato de U, a mesa mais baixa. Então, a mesa no período bíblico, no tempo de Jesus, era essa daqui. Eu tinha como colocar o pé lá. Era aqui que os 12 estavam, num lugar assim, dessa maneira aí, irmãos. Isso explica perfeitamente aquilo que nós temos no texto bíblico de João capítulo 13. É por isso que você tem Pedro de frente para João, para fazer o sinal, e Pedro e Judas ao lado de Jesus. Essas questões, irmãos, elas são relevantes porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós estamos aí a 2000 anos de distância, em uma cultura completamente diferente, e isso ajuda a nossa compreensão da palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.